galera, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rafael aqui, e na aula de hoje a gente vai estudar a maior crise do capitalismo contemporâneo, ou melhor, por enquanto, a maior crise do capitalismo contemporâneo, a crise de 29. Mas antes de eu começar, deixa eu fazer minha propaganda já costumeira. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreve. Se você fizer isso, você não só me ajuda a crescer o canal e a fazer esses vídeos chegarem para mais gente, mas também você se ajuda na medida em que você sempre recebe notificações e se você ativar o sininho, você recebe essas notificações na hora quando eu posto um vídeo novo. E me segue também aqui embaixo nas redes sociais. Lá eu faço algumas enquetes sobre possíveis temas de vídeo, falo sobre história e conto um pouquinho sobre a minha vida. Se você não quiser saber sobre a minha vida, então não me segue nas redes sociais. Bom, eu comecei falando que essa é até agora a maior crise do capitalismo contemporâneo, porque se você está me assistindo agora, em junho de 2020, você sabe que a gente está vivendo a pandemia do coronavírus. Se você lê jornal, liga a TV ou mesmo se informa de alguma maneira, você sabe que as projeções das perdas econômicas para o mundo inteiro, e não só para o Brasil, são catastróficas. Os economistas ainda não sabem se essa crise vai ser maior, igual ou um pouco menor do que a crise de 29. O que a gente sabe é que, de fato, essa é a pior crise desde a crise de 29 ocorrida no mundo. Então, antes de eu começar, eu queria falar isso só para que vocês tenham uma ideia do peso e da importância da crise de 29, não só para a história dos Estados Unidos, mas também para a história mundial. Bom, galera, a crise de 29, como o próprio nome já diz, foi uma crise ocorrida em 1929. Pode fechar o vídeo agora? Não, mentira, claro que não. Essa crise, ela começa nos Estados Unidos e ela vai se espalhar para o mundo todo. Para a gente entender essa crise, a gente tem que voltar lá atrás, para os anos 20. Basicamente, na virada da década de 10 para a década de 20, com o final da Primeira Guerra Mundial. A gente viu no nosso vídeo de Primeira Guerra, e se você ainda não viu o vídeo de Primeira Guerra, por favor, clica aqui em cima no card, lá tem tudo o que você precisa saber sobre a Primeira Guerra, que o grande vencedor dessa guerra foi os Estados Unidos. Ao final da guerra, os Estados Unidos haviam conseguido vender diversas toneladas de suprimento e haviam sido os principais responsáveis pela reconstrução da Europa no pós-guerra. Os bancos americanos financiaram com empréstimos a juros bem gordos os bancos europeus no movimento de reconstrução da Europa, tanto para os vencedores da Tríplice Entente, França e Inglaterra, como para os derrotados da Tríplice Aliança, para agora República da Alemanha. Então os Estados Unidos vão viver nos anos 20 o que vai ficar conhecido como os loucos anos 20. E eles vão ficar conhecidos dessa forma porque, de fato, a década de 20 vai ser um período de grande otimismo dentro da economia e da sociedade norte-americana. Dizia-se nos anos 20 que essa euforia econômica havia dado origem ao padrão de vida mais elevado do mundo, como você pode ver aqui na imagem ao lado. Esse padrão de vida mais elevado do mundo representaria uma pujante, ou seja, uma forte classe média que estava surgindo nos Estados Unidos nos anos 20. Essa classe média estava testemunhando uma elevação enorme da sua renda. Para além dessa elevação da renda, essa euforia econômica vai ser marcada por uma profusão cultural enorme, da qual o maior exemplo, muito provavelmente, é o surgimento do jazz. Uma música essencialmente composta pela população negra norte-americana e que vai ganhar o mundo inteiro. Naquele momento, parecia que nada podia dar errado para os Estados Unidos. Ao mesmo tempo em que essa classe média ela crescia e ela engordava o seu bolo de consumo, por outro lado, o campo, a agricultura norte-americana também crescia de uma forma sem precedentes. É nos anos 20 que a agricultura norte-americana, sobretudo nos estados do sul, vai se mecanizar enormemente e vai dar um salto de inserção no capitalismo. As grandes propriedades de terra, os grandes latifúndios vão começar a cada vez mais produzir, tanto para o mercado interno como para o mercado externo, que naquele momento estava precisando de matéria-prima, haja vista que a Europa inteira e o mundo inteiro estava destruído pela Primeira Guerra Mundial.
Não apenas isso, as indústrias nos Estados Unidos, elas funcionavam a todo vapor. Muitas fábricas produziam no que a gente chama de 3x8, ou seja, 3 turnos de 8 horas. Ou seja, as fábricas norte-americanas estavam produzindo 24 horas por dia para suprir a demanda dos mercados europeus que, óbvio, tiveram seus parques industriais completamente destruídos pela Primeira Guerra Mundial. E, curiosamente, é essa euforia toda que vai levar os Estados Unidos à crise. Os Estados Unidos eram marcados por um modo de vida muito específico, que a propaganda ideológica americana chamava de American Way of Life, ou ainda o modo de vida americano. Na propaganda você pode ver, né, que o governo americano fala que não existe nenhum modo de vida como o modo de vida americano. Esse modo de vida ele vai ser a porta de entrada para a crise de 29. Por quê? Esse modo de vida ele vai, em primeiro lugar, estimular o consumo. Então, as famílias americanas, sobretudo as famílias de classe média, elas vão ser estimuladas ao consumo praticamente irracional, né, sem nenhum tipo de reserva. O próprio governo americano também vai estimular esse consumismo na medida em que ele não vai praticar poupança, ou seja, os Estados Unidos não vão permitir que seu sistema financeiro, o seu sistema bancário, pague você para que você tenha dinheiro parado na sua conta, coisa que existe aqui no Brasil, né? Então não vai existir prática de poupança nos Estados Unidos. E por último, e não menos importante, essa classe média, a partir dos anos 20, ela vai começar a se inteirar na chamada especulação financeira da Bolsa de Valores. Essas famílias vão muitas vezes pegar suas economias e comprar ações de empresas privadas. Naquele momento, nada parecia dar errado. O problema, entretanto, é que conforme o processo de reconstrução da Europa avançar, esse mercado consumidor infinito vai começar a dar mostras de que ele não era de fato infinito. E aí uma característica muito específica desse modo de vida americano e sobretudo da crença ideológica da elite norte-americana vai dar as suas caras e vai fazer com que, de fato, os Estados Unidos comecem a viver um problema econômico estrutural. Essa crença ideológica é a crença na mão invisível, construto ideológico elaborado por Adam Smith, que dizia que, de fato, o mercado ele se autorregularia a partir de uma força externa a ele. Então a ideia dos americanos era de que, de fato, pouco importava o quanto você produzia e sobre quais condições você produzia. Essa produção ela sempre seria alocada, porque sempre existiria uma demanda. Então, em certo sentido, a crença de que a mão invisível regulava o mercado vai ser, de fato, a cereja do bolo para essa crise. E aí, o que vai começar a acontecer? Na segunda metade dos anos 20, os Estados Unidos vão começar a viver uma série de anos em que, se eles não vão viver uma recessão econômica, o crescimento econômico ele vai ser sempre menor do que o crescimento esperado. Isso porque os Estados Unidos começam a viver uma bolha de superprodução. E o que é superprodução? Superprodução é o que o próprio nome já diz. É quando as empresas de um determinado país ou de uma determinada sociedade começam a produzir muito mais do que aquilo que o mercado consumidor suporta. Em certo sentido, então, os Estados Unidos vão começar a viver isso. Lentamente, as empresas vão começar a ficar com estoques cada vez maiores. E aí, ao invés de reduzir a sua produção e os seus estoques, eles vão achar que a resposta para a crise é continuar produzindo. E é aí que entra um grande problema. Se por um lado as economias europeias já estavam se reconstruindo e já estavam conseguindo competir de igual para igual com as indústrias norte-americanas, por outro lado, o mercado interno americano vai começar a se reduzir. Por quê? Na medida em que essas empresas que eu falei para vocês começam a falir, elas vão começar a mandar os seus funcionários embora. E se elas começam a mandar os seus funcionários embora, esses funcionários não têm mais renda, ou seja, salário, para consumir nessas outras empresas. E aí o que começa a acontecer nos Estados Unidos é uma espécie de efeito dominó. Quanto mais empresas falem, mais pessoas são mandadas embora. Quanto mais pessoas são mandadas embora, mais empresas falem. O auge dessa crise de superprodução é o ano de 1929. No ano de 1929, essa superprodução vai começar a gerar algo que os economistas chamam de ciclo infernal. O que é esse ciclo infernal?
É basicamente quando os três setores de uma economia, ou seja, o setor da indústria, o setor financeiro, que são os bancos, e o setor agrícola, se retroalimentam num ciclo de falências múltiplas e sucessivas. Esse ciclo infernal, que começa em 1929, ele vai começar exatamente no setor industrial. E por que, Rafael? Isso em função de uma outra característica da sociedade americana. O fato de que, em função da crença liberal de que o Estado não deveria intervir na economia, o sistema financeiro, ou seja, os bancos americanos, não tinham nenhum tipo de regulação para política de empréstimos. Ou seja, os bancos poderiam emprestar dinheiro à torto e à direito para as indústrias, sem guardar nenhum fundo de reserva, caso essas indústrias falissem ou mesmo dessem um calote no banco. E aí o que vai começar a acontecer? Bom, meu chapa, começa a acontecer o seguinte: essas indústrias começam a quebrar, por sua vez elas não vão comprar matéria-prima do setor agrícola, ou seja, não vão comprar os produtos primários que eles usam para fabricar as coisas. Então, várias fazendas vão começar a ficar com um amplo estoque também e vão começar a sofrer igualmente essa crise de superprodução. E por último, e não menos importante, os bancos que não tinham reserva financeira nenhuma, porque emprestaram todo o dinheiro, tanto para as indústrias como para os grandes fazendeiros comprarem o seu maquinário, também vão quebrar. E aí o que acontece? Por que esse é um ciclo infernal? Para você entender isso. Quanto mais indústrias quebram, menos dinheiro o banco recebe. Quanto menos dinheiro o banco recebe, mais frágil é a posição do banco. Então o banco, muito provavelmente, vai falir também. Quando o banco fale também, você que não gosta muito do capitalismo vai ficar feliz. O banco faliu! Só que isso tem um problema, meu chapa. O banco é a pedra central das condições de investimento no capitalismo. Se não existe banco, é impossível para que os grandes empresários montem as suas empresas. Porque o banco é quem tem o dinheiro para ofertar o crédito para o setor produtivo. Então, quando esses bancos falem, não existe nenhuma possibilidade de reconstrução de indústrias que geram emprego, que geram consumo, e de fazendas que geram matéria-prima para as indústrias. 1929, então, vai ser um ano terrível, não só para a história dos Estados Unidos, mas para a história mundial. Esse ano é representado por uma das principais consequências da crise de 29, que é a chamada Quinta-feira Negra, ou ainda mais conhecida como o crash da Bolsa de Nova York. Em outubro, na verdade mais especificamente em 24 de outubro de 1929, a Bolsa de Valores de Nova York simplesmente quebra. Quebra na medida em que vários dos seus acionistas falidos, completamente falidos, vão à Bolsa de Valores tentar vender suas ações. Quando todos tentam vender suas ações ao mesmo tempo, o que acontece é muito simples. Nota-se que aquelas empresas que estavam sendo vendidas na Bolsa de Valores, cujas ações estavam sendo vendidas lá, não tinham o valor que a Bolsa de Valores atribuía a elas. Isso é o que a gente chama de uma bolha especulativa, ou seja, o valor real das empresas ele não condizia com o valor de mercado. Então, basicamente, como o valor de mercado era mais alto, quando a galera foi pedir dinheiro e ninguém quis comprar, porque ninguém tinha dinheiro para comprar, basicamente aquelas ações se transformaram em papel para limpar cocô. Muitas pessoas tinham investido todas as suas economias em ações, sejam pessoas da elite americana, sejam pessoas da classe média. Várias empresas tinham começado a operar na Bolsa de Nova York e várias delas vão falir ao mesmo tempo em 1929. É claro que elas não faliram, naquele dia exato, elas já vinham muito mal desde a segunda metade dos anos 20. A Quinta-feira Negra ela é só o estopim daquele ciclo infernal que já estava se gestando desde o início de 1929 nos Estados Unidos. E aí o crash da Bolsa, ele é um dos momentos mais bizarros da história americana. As pessoas, os jornais da época diziam que tinham pessoas caindo de Wall Street, que é o centro financeiro de Nova York, pessoas caindo do céu, gente se matando, porque havia, num único dia, perdido tudo, todos os seus investimentos. E é assim, de fato, que a crise de 29 começará a mostrar a sua face mais cruel e mais perversa.
A partir dessa vertiginosa desvalorização do preço das ações e dessas múltiplas falências, ou seja, do estouro dessa bolha, as consequências principais serão sentidas essencialmente pela população mais pobre. Se você olhar essa mesma foto, agora com um público diferente da propaganda do governo, foto que foi icônica na época da crise, que mostra a população sem nada, entrando numa fila para receber comida nos centros de ajuda, você vai ver quem é a população que mais sentiu a crise. A maioria dessas pessoas são negras, ou seja, a minoria negra americana, que representava mais ou menos 15% da população, que era a população mais pobre, vai sentir frontal e pesadamente essa crise. O desemprego vai ser enorme. A miséria, como essa imagem demonstra, também. Vários bancos norte-americanos vão quebrar em sequência. Para além disso, a reconstrução europeia, que era feita com capital americano, vai deixar de ser feita, haja vista que os bancos americanos que financiavam essa reconstrução vão quebrar. Por sua vez, a crise vai chegar na Europa. Os bancos europeus vão quebrar, não só o processo de reconstrução na Europa vai parar, mas você vai ter também a falência de empresas na Europa, o aumento do desemprego e o aumento da miséria. A crise vai ser especialmente dura nos países que perderam a Primeira Guerra Mundial, como a Alemanha. Na Alemanha existem cenas bizarras, como uma pessoa levando uma mala de dinheiro para comprar um saco de pão. Ou ainda pessoas que queimavam a moeda alemã na lareira, porque valia mais a pena queimar o dinheiro do que comprar lenha. Então, para os derrotados da Primeira Guerra Mundial, a crise de 29 vai ser a porta de entrada para o discurso nazi-fascista. A crise de 29, ela vai ser uma das principais responsáveis, sobretudo na Alemanha, pela ascensão do nazismo. Essa crise ela vai ser agravada pelos impactos, portanto, da Primeira Guerra Mundial. A crise de 29, portanto, coloca em xeque o discurso do liberalismo, num momento em que o fascismo estava tomando conta da Europa, já havia chegado ao poder na Itália e crescia enormemente, tanto em Portugal, como na Espanha, como na Romênia e, na sua vertente nazista, também na Alemanha. Então, em certo sentido, a crise de 29 traz uma série de problemas para os Estados Unidos e traz uma série de problemas para o mundo, inclusive para o Brasil. Como os Estados Unidos eram o maior comprador do café brasileiro, o que a gente viu na nossa aula de Revolução de 30, caso você não tenha visto, clica aqui em cima no card que ele vai te levar para a aula de Revolução de 30, o Brasil então vai sofrer enormemente com a queda do consumo do café. E é a partir disso então que o presidente à época, o republicano Herbert Hoover, vai tentar reagir à crise. Só que a reação do Hoover vai ser basicamente continuar aplicando o receituário liberal que acreditava na mão invisível. Para o Hoover, basicamente, a ideia era deixar o mercado se autorregular. Então o Hoover ele fez muito pouco para encarar o processo da crise econômica. E dentre o pouco que ele fez, na verdade, as suas medidas, ao invés de resolverem a crise, elas vão agravar ainda mais a crise. O Hoover ele vai tentar combater a desvalorização da moeda. E aí, para fazer isso, ele vai tentar elaborar algumas táticas e algumas práticas que eram a prática de diminuir a circulação do papel moeda. Ou seja, ele vai diminuir a produção do dólar. Só que isso vai gerar um problema. Quando você tenta combater a desvalorização da moeda dessa maneira, ou seja, de uma maneira artificial, o que acontece é que você pode acabar estimulando, e é exatamente isso que acontece nos Estados Unidos, um cenário de deflação. O que é deflação? Se inflação é quando os preços disparam descontroladamente, a deflação é quando os preços diminuem e a renda do povo diminui de maneira descontrolada. Um cenário de deflação, por incrível que pareça, ele é pior do que um cenário de inflação para uma economia capitalista, porque o capitalismo ele é baseado no aumento dos preços e na valorização e na produção da riqueza. Se você vive um cenário de deflação, é muito provável que ao invés de produzir riqueza, o seu país esteja perdendo riqueza. Haja vista que a principal fonte de riqueza, que é a moeda, está se desvalorizando. Para além disso, o Hoover começa a não cumprir o pagamento da sua dívida externa, ou da dívida internacional dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, na época, eram um dos principais credores da dívida, ou seja, eram um dos principais países que tinham pessoas devendo a eles.
Por outro lado, os Estados Unidos também eram um dos principais devedores, ou seja, se os Estados Unidos começassem a dar calote na dívida, era muito provável que os outros países ou ainda outros bancos e outras empresas também não pagassem a sua dívida com os Estados Unidos. Então, as medidas do Hoover, elas foram medidas um tanto quanto desastradas. Para não dizer que o Hoover errou em tudo, o Hoover ele foi o primeiro presidente a começar a adotar algumas medidas restritivas, ou seja, sobre o comércio e sobre a circulação de capital. Ele começa a taxar, ou seja, a cobrar impostos sobre atividades comerciais e também sobre empréstimos. Entretanto, essas medidas são completamente insuficientes. Em 1932, os Estados Unidos vivem uma eleição num clima muito acirrado, em que concorre à reeleição o Herbert Hoover e, por outro lado, concorre à eleição pelo Partido Democrata um cara chamado Franklin Delano Roosevelt. Roosevelt vai ganhar de lavada e vai ganhar trazendo uma plataforma política que vai ficar conhecida como a plataforma do New Deal, ou ainda a plataforma do Novo Acordo. A ideia era formar de fato um novo pacto social para a sociedade norte-americana. Um pacto que pudesse repensar esse American Way of Life e tirar os Estados Unidos da crise. A ideia central era de que o Estado ele deveria ser, num momento de crise, o indutor do crescimento, ou seja, aquele que induziria a partir do cofre público, com verbas públicas e com investimento público, a retomada do crescimento da economia. A ideia central é de que o Estado deveria intervir apenas num momento de crise e apenas para ajudar a iniciativa privada. Por outro lado, no momento de bonança, ou seja, quando a crise fosse resolvida, para o Roosevelt, para o New Deal e para o economista que os inspirava naquela época, um camarada chamado John Maynard Keynes, o Estado deveria assumir uma postura de regulador da economia. Ou seja, ele deveria impedir que as forças capitalistas acabassem a partir da realização do seu próprio interesse, formando monopólios, formando oligopólios e prejudicando o próprio funcionamento da economia. E aí, basicamente, quais são as características desse New Deal? O New Deal ele vai propor intervenções do Estado nos principais setores com finalidade de combater o chamado ciclo infernal. O Estado vai intervir diretamente em 4 setores da economia. O primeiro deles é o setor financeiro. O New Deal e o Roosevelt vão criar uma série de mecanismos que hoje, inclusive, são aplicados em todos os países ocidentais do mundo de controle e de fiscalização do sistema financeiro. Até hoje, o Fed, que é o Banco Central norte-americano, ele controla todas as operações financeiras realizadas por bancos e ele estabelece um limite do que o banco pode emprestar para as pessoas sem ter dinheiro no caixa. Ou seja, ele estabelece um teto de dinheiro a partir do que o banco tem como ativos, ou seja, como capital. Para além disso, o próprio Banco Central americano ele vai começar a oferecer crédito para os bancos. Ele vai começar a estabelecer uma prática que é conhecida hoje como bailout, ou seja, quando o Estado, a partir de um órgão de fomento ou ainda a partir de um banco central, vem ao resgate de alguma empresa ou algum banco. Vários bancos americanos vão ser resgatados. Por que eles vão ser resgatados? Porque vão ser esses bancos americanos que vão emprestar dinheiro para o restante do setor da sociedade americana reconstruir a economia americana. Então a ideia do Roosevelt era que o Estado salvasse o capitalismo de si mesmo. Para além disso, o Banco Central vai emprestar dinheiro também a juros baixíssimos para os agricultores e para as grandes indústrias de exportação. Isso porque era fundamental que os Estados Unidos tivessem matéria-prima barata e a ser ofertada para essa indústria que precisava se reconstruir. Por outro lado, o segundo setor que eles vão investir é no setor agrícola. O Roosevelt vai estabelecer um programa de indenização para que os agricultores reduzissem a sua produção. Então, para evitar a superprodução e evitar que eles ficassem com muitos estoques e acabassem falindo, não conseguindo plantar no próximo ano, o Roosevelt vai indenizar esses produtores, essa grande classe rural americana, para que eles reduzam a sua produtividade. O terceiro setor que ele vai investir é o setor industrial. E esse é o setor mais polêmico do New Deal.
o Roosevelt vai propor o NIRA, que é o National Industrial Recovery Act, ou ainda a Lei Nacional de Recuperação das Indústrias. O National Industrial Recovery Act, ou ainda o NIRA, ele foi uma lei aprovada pelo Roosevelt, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado, e que era aplicada pelo NRA, que é o National Recovery Administration, que foi uma espécie de gabinete de crise criado pelo Roosevelt para resolver o problema da crise. E por que o NIRA é polêmico? Porque o NIRA estabelecia, nos seus 2 tópicos que foram aprovados como lei, em primeiro lugar, a criação, a legalização, por exemplo, dos sindicatos, a legalização do direito desses sindicatos negociarem frontalmente com os patrões, e estabelecia também um programa de valorização dos trabalhadores. Estabelecia uma renda mínima para os trabalhadores, estabelecia jornada de trabalho, mas esse nem foi o ponto polêmico, porque isso vai se manter depois. O ponto polêmico era o que o NIRA propunha para os grandes industriais. O NIRA, ele estabelecia um preço tabelado, por exemplo, para os derivados do petróleo. O NIRA estabelecia o direito do gabinete de crise controlar e estipular os preços de indústrias, inclusive não essenciais. Então, basicamente, se por um lado o NIRA estabelecia direitos trabalhistas e estabelecia um programa de empregabilidade nas indústrias que gerasse empregos em que os funcionários tivessem uma renda maior e assegurada, por outro lado, o NIRA levava a intervenção do Estado na economia às últimas consequências. A prova disso é que em 1935, a Suprema Corte americana votou pela inconstitucionalidade da lei. Então, o Supremo Tribunal americano, ou seja, a instância máxima do judiciário americano, cancelou o NIRA, de tão interventor que ele era. E por último, não menos importante, o quarto setor que vai ser investido pelo New Deal é o setor social. Em primeiro lugar, o New Deal vai criar uma previdência social, ou seja, planos de aposentadoria e planos de indenização e de seguro-desemprego caso você ou tenha um acidente de trabalho ou ainda fique desempregado. A ideia do Roosevelt era impedir que, num cenário de crise, o consumo diminuísse enormemente. A função do seguro-desemprego no capitalismo é exatamente essa. Não é ajudar a pessoa para que ela fique sem trabalhar, mas é ajudar o sistema a continuar operando, as pessoas a continuar consumindo e as empresas não quebrarem em casos de demissão. É isso que está acontecendo, se você vive no Brasil, com a renda emergencial. Você está vendo esse vídeo em junho de 2020. Por outro lado também, quando o NIRA terminar, ele vai acabar sendo substituído por um programa de valorização do trabalhador e de criação de leis trabalhistas, que é o Work Progress Administration, que é um gabinete criado pelo Roosevelt para elaborar negociações entre o governo e os sindicatos, na medida em que ele entendia que era necessário avançar na questão dos direitos trabalhistas nos Estados Unidos. Então, esse Work Progress Administration vai negociar uma série de melhorias salariais e vai acabar continuando aquele primeiro tópico do NIRA de valorização dos trabalhadores, sobretudo dos trabalhadores das indústrias. Para além disso também, você vai ter a fixação do salário mínimo, que vai funcionar por hora, e vai estabelecer também a jornada de trabalho, o que é muito importante, porque estabelece que as empresas sejam obrigadas a contratar mais de um operário, se elas quiserem funcionar mais do que 8, 9, aí depende de quanto é a jornada de trabalho dessa empresa. Por último, e não menos importante, que é o grande símbolo do New Deal, a gente tem o fomento às obras públicas. O Estado vai começar a fazer uma série de obras, construção de rodovias, construção de pontes, asfaltar ruas, pavimentar ruas. Ou seja, eles vão começar a estimular uma série de obras públicas, porque, por um lado, você reestimula o setor da construção civil, ou seja, você estimula o crescimento das grandes empreiteiras e mais do que isso. Você estimula um setor, que é o setor da construção civil, que é um dos que mais emprega gente. Então você, com dinheiro público, faz com que grandes empresas privadas ganhem contratos de concessão para fazer essas obras públicas e, ao mesmo tempo, essas pessoas, essas grandes empreiteiras, empreguem muitos e muitos norte-americanos. Controverso do jeito que é,
O interessante é pensar que o New Deal retoma o crescimento para os Estados Unidos e prepara os Estados Unidos para uma conturbada década de 30 e década de 40. É correto dizer, de fato, que os Estados Unidos vão estar preparados em função do New Deal para a Segunda Guerra Mundial. Beleza, gente? Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like aí. Isso ajuda muito a gente. Se você chegou até aqui, não custa nada clicar no like. E compartilhe esse vídeo com seus coleguinhas. Beleza? Um abraço e até a próxima!